Os pilotos aqui estão sempre longe de casa, mas desde 1991, as estrelas da Champ Car têm corrido. Resultados surpreendentes, uma das provas mais populares da temporada da Champ Car. No ano passado, Sebastian Bourdais terminou em oitavo, mas garantiu o seu terceiro título da categoria. Nelson Felipe se tornou o piloto mais jovem a conquistar uma vitória. Hoje, os dois retornam às ruas de Surfers Paradise. Os pilotos mais rápidos da Champ Car disputando mais uma prova. E aí você acompanha a imagem já da Costa do Ouro em Queensland, Austrália, onde está tudo pronto para mais uma prova da Champ Car do outro lado do mundo. Vocês vão poder acompanhar Bruno Junqueira largando na 7ª posição e Sebastian Bourdais mais uma vez podendo garantir o título de campeão da categoria aqui. Primeiro piloto de todos os tempos a conseguir o 4º título consecutivo da Champ Car. Aí o que aconteceu no dia anterior, o Sebastian Bourdais batendo com o carro em outubro do ano passado. Você vê o que aconteceu com o Sebastian Bourdais, o contato com o Will Power e este ano tentando recuperar o lugar. David Martinez competindo hoje no lugar de Oriol Servia. Oriol Servia competindo no lugar de Tristan Gomendi. Mário Domingues correndo no lugar de Ryan Diel e outro piloto que aparece é o Nelson Felipe. Aí os pilotos Bruno Junqueira, ali Sebastian Bourdais. Nunca houve um vencedor repetido aqui em 16 anos. Aí estão os 5 pilotos que já ganharam aqui e que vão competir hoje. Vocês vão acompanhar esta prova com Sérgio Lago e o Alberto Figueiredo. Aí, Alberto, o grid de largada. Sem dúvida nenhuma, várias modificações para essa prova de Surfers Paradise. Já vimos aquele gráfico, os pilotos que trocaram de equipes, 5 trocas para essa prova. E vamos ver aqui imagens da sexta-feira. Etapa classificatória, o Will Power não conseguiu um bom tempo classificatório. O Oriol Servia terminou com a pole position na sexta, porém o Will Power no sábado conseguiu o melhor tempo. Todas as confusões que aconteceram também. Mário Domingues, como sempre, fazendo das suas. Aí o Sebastian Bourdais com problemas também na parte da frente do seu carro. E aí era o Oriol Servia que conseguia a pole position na sexta-feira. No sábado, a qualificação acontecendo. Aí você vê o Will Power, que fez um excelente trabalho, acabou garantindo a pole position. Oriol Servia vai largar ao lado dele. A pole position, portanto, para o Will Power. É o segundo ano consecutivo, conseguiu a pole position também o ano passado, o Will Power. E agora vai estar largando na primeira colocação. Você vê aí o grid largado, Paul Tracy largando na segunda fila ao lado de Sebastian Bourdais, Justin Wilson e Simon Pagenaud na terceira fila. Bruno Junqueira vai aparecer agora na 4ª fila, foi o 7º tempo. Neil Gianni largando ao lado do brasileiro Graham Rahal e Dan Clark
na quinta fila. Na sexta fila, vamos acompanhar Alex Tagliani e o mexicano Mário Domingues. Já conseguiu 3 pódios. Aqui o vencedor do ano passado, Nelson Felipe, largando na sétima fila ao lado de Robert Durmos. Alex Fig na fila número 8 ao lado de Catherine Legge. E lá atrás, Davi Martinez, outro piloto mexicano competindo pela equipe Forsyth no carro número 7, acabou sendo o último do grid de largada. Aí você vai ver as câmeras que acompanharemos hoje. Let me know when we get the green flag. Você vê aí os carros já posicionados. Esta é a penúltima prova do campeonato, que ia ser a antepenúltima prova de Phoenix, foi cancelada. E ficou um carro ali na frente, parecendo de Bruno Junqueira, ficou ali no começo. Will Power saindo na frente ali, olha vários problemas no início. Paul Tracy ficando do lado de fora. E vamos conferir aqui onde está o Bruno Junqueira. Eu tive a impressão que foi ele que ficou lá atrás, naquele começo. Alex Tagliani ultrapassando o Mário Domingues. Início bastante movimentado de prova. Nelson Felipe, que o ano passado ficou com a vitória aqui, mas esse ano não subiu ainda no novo carro, no Panos. Agora pela primeira vez tendo a chance de correr na Champ Car. A vantagem dele, ele conhece muito bem o percurso. A desvantagem é que ele conhece muito pouco o carro. Você vê ali aquela área bastante interessante em Surfers Paradise. Uma prova que sempre atrai um grande público local, sempre um grande evento aqui nesta área da Austrália. E o Will Power, por enquanto, usando a sua pole position, dominando a prova. Os australianos aqui fazem a festa com o piloto local liderando essa primeira volta. Olha aí o Sébastien Bourdais aparece na terceira posição, uma boa largada para o francês. Aí você acompanha naquele recomeço, parece ter sido o carro de Bruno Junqueira aqui, quando o Paul Tracy também se perdia. Essa é sempre a área que dá problemas aqui neste circuito. As zebras ali foram diminuídas esse ano para evitar problemas. Mais fácil dos carros passarem ali, mas é sempre uma área crítica neste circuito de Surfers Paradise. Aqui você acompanha. Você acompanha, como você ia dizendo, Roberto, o Sébastien Bourdais. Fazendo um bom trabalho. Tudo o que ele precisa
para ganhar o campeonato, tem tudo para ganhar o campeonato aqui. Olha o Graham Rahal. Em cima de Neil Gianni que esteve a semana passada competindo na prova da 1GP e na República Tcheca, agora já outra vez na Champ Car. Portanto, o calendário desse fim de ano bastante ocupado para o Neil Gianni. Bruno Junqueira precisa de uma bandeira amarela para estar de volta aqui com o pelotão da frente. Não sei por que ele ficou ali atrás. O carro dele simplesmente não pegou naquele começo, ficou parado. Está na última posição o Bruno Junqueira. Vai precisar usar alguma tática para tentar recuperar. A gente acompanha a carona com o Simon Pagenaud. Minuto 40, 1h45, o que resta, 1h40 ainda nessa prova. E esse é o Will Power, à frente dele deve ser o Bruno Junqueira. Will Power, perdão, Alberto, eu estava vendo ali um carro à frente dele. Deve ser o Junqueira. Mas tem 2 carros ali na frente dele, mas é realmente o Bruno Junqueira lá atrás. 56 segundos atrás do Will Power. Aí o Simon Pagenaud vindo na terceira posição. Ou na quarta, atrás de Graham Rahal. Aparece o Justin Wilson. Sebastian Bourdais entrando esta prova com 301 pontos contra 243 de Justin Wilson. Você vê o Justin Wilson aí, Robert Dumbos em terceiro no campeonato, Will Power o quarto, Graham Rahal o quinto, Bruno Junqueira aparecendo na 9ª posição, vindo de 2 pódios. Bruno Junqueira fazendo um bom trabalho na equipe Dale Coyne, conseguindo resultados certamente surpreendentes, considerando a equipe não é das melhores equipes. Você acompanha aí problemas na câmera. Roberto, chega o e-mail aqui do Roberto Massa. Longo e-mail, Roberto, não vou poder ler todo o e-mail, mas ele envia este e-mail porque não entendo porque vocês dois não cansam de criticar o Bourdais. É inegável que ele é absoluto e um dos melhores pilotos da atualidade entre todas as categorias. Vamos aos fatos. Primeiro, ele estreou na Champ Car no ano em que Paul Tracy foi campeão fácil sobre o Bruno Junqueira. No ano seguinte, Bruno estava com uma mão na taça e competentemente Bourdais, já pegando a tocada do carro, ganhou corrida após corrida de Junqueira. Entre elas, uma que na última volta ele passou o Junqueira. E a TV norte-americana pegou o Bruno falando em português com um colega dele que é brasileiro, o seguinte: o que você queria que eu fizesse não deu. E isso com o mesmo carro. E aí vai, Roberto, defendendo o Sebastian Bourdais e termina. Fato é, Bourdais é supremo e pronto. Tenho certeza que se ele for piloto da Ferrari ou McLaren, é campeão no máximo na segunda temporada. Outro fato, vocês urubuzaram o Bourdais a temporada inteira e constantemente fiquei possesso com isso. Agora, assim como o Zagallo, vocês terão que engolir o Bourdais goela abaixo.
engulam Sebastião Bourdais, seus locutores do mal. Roberto Figueiredo, defende. Eu agradeço. Primeiro eu agradeço o e-mail. É sempre bom a gente receber críticas construtivas. Muito obrigado. Realmente, agora a opinião, eu permaneço na mesma opinião, Sérgio. Ninguém vai me tirar que o Sebastião Bourdais é o melhor, sem dúvida nenhuma, o melhor piloto que estamos acompanhando aqui na Fórmula Mundial, nessa Fórmula Mundial que estamos acompanhando, nessa Champ Car que estamos acompanhando nos últimos 4 anos. Agora, dizer que o Sebastião Bourdais é o melhor piloto da atualidade de qualquer categoria, eu acho esticar demais o amor que possa, ou a torcida que você possa ter por um piloto. Disparado, não é mesmo o melhor piloto de qualquer categoria da atualidade. Sebastião Bourdais, sem dúvida, é o melhor desta categoria, da Champ Car. E eu acredito que ele nunca vai ter a chance, pelo menos é a minha opinião, volto a dizer, respeito a sua opinião, Massa, mas é a minha opinião que ele não vai ter chance nem na Ferrari e nem na McLaren nos próximos anos, Sebastião Bourdais. É a sua opinião, Sérgio? A minha opinião, Roberto, é basicamente a sua. Eu acho que eu não sou tão radicalmente, e não é me defender, mas nunca emiti opiniões tão radicalmente contra o Sebastião Bourdais, mas eu concordo, o que ele faz aqui, para mim, independente, você pode dizer, ele é melhor que o piloto com o Junqueira, está bem. É claro, eu torço pelo Junqueira porque ele é brasileiro e gosto do Junqueira. Acho uma excelente pessoa e um excelente piloto e quero que ele ganhe. Mas digamos, o Sebastião Bourdais é melhor do que o Junqueira, tá bom, pode ser um fato. Mas a questão é que ele está na melhor equipe. Mesmo pegando um carro novo, mesmo sendo carros diferentes, você cita isso também no seu e-mail. Eu acho que a equipe Newman Haas nessa categoria é absoluta. Isso ajuda e infelizmente ele não tem muita concorrência. Fica difícil medir o Bourdais assim. Eu acho que no geral ele não vai muito bem na Fórmula 1. Speed apresenta Velo. Estamos de volta com imagens de Surfers Paradise. Roberto, eu gostaria de voltar ao e-mail do Roberto Massa. E eu estendo o meu agradecimento ao Roberto Massa, que o Roberto Figueiredo falou. Muito obrigado por toda a sua crítica, pelo longo e-mail que você escreveu. E dá para ver que você assiste ao Speed e aí você faz outras observações no seu e-mail que, sem entrar em muito detalhe, olha o Dan Clark. Os dois queimaram. Os dois passaram por cima da chicane. Neil Janney e Dan Clark ali. E Dan Clark fica muito lento. Fica para trás. A suspensão foi para o espaço com aquele atalho que ele pegou. Dan Clark, portanto, acabou pagando caro ali naquele momento, mas voltando rapidamente, Roberto, só para explicar, entre outras sugestões, o Roberto Massa fala sobre fazermos programas em português, mostrar a cara aqui dos apresentadores do mal, como você diz, Roberto Massa. Tudo isso está nos planos, é difícil. E, de novo, não é desculpa. Às vezes parece fácil, mas é difícil. A gente luta, inclusive, você sabe, você menciona, o Speed ainda não tem nenhum website em português, mas tenha certeza que nós lutamos por isso, estamos batalhando por isso. E é difícil, fica difícil explicar aqui no ar tudo que acontece, mas pouquinho a pouquinho, pouco a pouco, a gente vai tentando melhorar o canal. Às vezes não dá certo, às vezes a gente se fazem coisas erradas, mas eu acredito e espero que seja a opinião de quem está em casa, porque pouco a pouco estamos melhorando, tentando não repetir muito a programação, tentando sempre no horário nobre ter uma programação que não foi vista antes, o que antes acontecia bastante, enfim, várias coisas, e pouco a pouco teremos coisas acontecendo, as legendas, você menciona, é um sistema eletrônico, muitas vezes a culpa não é da gente aqui do Speed, é do provedor aí, não estou querendo culpar o provedor. São coisas da tecnologia que acontecem e que estamos trabalhando para melhorar. E eu agradeço a pessoas como você e outros que mandam essas informações, porque
às vezes é bom saber exatamente o que está acontecendo aí no Brasil. Eu já falei isso aqui, eu não estou no Brasil, a direção de equipe não está, porque é para toda a América Latina. E às vezes a gente não sabe exatamente o que acontece, pequenos problemas, e podem ter certeza, quando vocês mandam e-mails apontando isso e aquilo, a gente faz tudo para corrigir. Obrigado, Roberto Massa. Valeu mesmo. Eu também faço minhas suas palavras, Sérgio. Agradeço ao Roberto Massa pelas críticas e apesar de discordar completamente com ele em relação ao Sebastian Bourdais, foi um excelente e-mail que ele nos mandou. Aqui você acompanha a primeira bandeira amarela na volta número 9, a chance que precisava o Bruno Junqueira de chegar aqui junto ao pelotão, de juntar-se ao pelotão. E agora é questão de trabalhar na estratégia nos pits. Vamos ver se mais uma vez a equipe de Bruno Junqueira consegue boa estratégia. Faremos uma pausa e voltaremos em seguida. Hola, soy Juan Pablo García, piloto. Todo o grupo de carros entra nos pits agora. Esse é o Will Power, que entrou na primeira posição, já fazendo o trabalho dele. O Aurel Serve estava ali atrás, esse é o Sebastian Bourdais voltando. Mais uma vez o exemplo do trabalho da equipe de Sebastian Bourdais. E olha o Will Power com problemas nos pits. Puxa vida. O contato aconteceu com o carro de David Martinez. Puxa vida. O mexicano aí, o problema do Will Power, nervoso ali, o Will Power. Quer ir embora. Olha o David Martinez, tinha acabado de entrar ali. Puxa vida. Impressionante. Problema aqui para na minha opinião, a equipe do Will Power. Como é que vai dar a luz verde para eles saírem, vendo que vem o carro vindo do lado? Um erro que pode custar caro para o Will Power. Olha, parece que não entrou nos pits o Bruno Junqueira pode estar liderando essa prova. Se não está liderando, está entre os primeiros. Acho que Paul Tracy também possivelmente não entrou. Bruno Junqueira aparece em terceiro. Terceiro, O segundo ali é o Paul Tracy. E parece... Vamos ver quem... Portanto, Bruno Junqueira fazendo uma tática diferente. Tentando ganhar posicionamento na pista. O Dan Clark ali na primeira posição, segundo o Paul Tracy, em terceiro o Bruno Junqueira, nenhum dos três pararam. Agora o Dan Clark, não sei se está na mesma volta dos líderes. Eu acredito que estão os três na mesma volta, Roberto. Com certeza estão, te digo. Ele não parou, o Bruno Junqueira, portanto aqueles pilotos não pararam. Numa tática diferente, partindo para o tudo ou nada, Bruno Junqueira, depois de perder tempo na largada. Vamos acompanhar a relargada. Bandeira verde. Robert Dumbos aparece na liderança, à frente de Paul Tracy e depois do Bruno Junqueira. Um risco para esses pilotos que não pararam, vão possivelmente ter que parar sua bandeira verde. Graham Rahal
Aqui confirmada a terceira posição para Bruno Junqueira e Sebastian Bourdais em quarto, mas já parou a partir do quarto em diante. Ele dá pelo Sebastian Bourdais, os pilotos já pararam. Bruno Junqueira não tinha nada que perder, vinha na última posição, pelo menos recupera as primeiras colocações, confiando com a sorte agora. Precisa pelo menos esticar no máximo essa parada, essa liderança dele, essa não parar baixo bandeira verde até o último litro de gasolina, a última gota de combustível que tem no tanque. E mais uma vez o incrível trabalho nos pits do Sebastian Bourdais. Ação ainda ao e-mail do Alberto Massa. Alberto, independente do valor ou não do Sebastian Bourdais, o trabalho da equipe Newman Haas de tática nos pits é impressionante. Olha, o Dan Clark continua aqui nos pits trabalhando naquela suspensão dianteira do lado direito. Ele que atravessou ali as zebras, os chicanes nos S's e terminou danificando a suspensão do lado direito na frente do carro. Está aí Bruno Junqueira tentando conseguir mais um pódio neste ano, conseguindo excelentes resultados para a equipe de Dale Coyne. Dale Coyne satisfeitíssimo com a presença de Bruno Junqueira. Bruno Junqueira, que ano passado era companheiro de equipe de Sebastian Bourdais, perdeu a carona para o Graham Rahal. E olha, o Alex Fig. Olha, ele está parado, ele pode estar trazendo mais uma bandeira amarela para a prova de hoje. Bruno Junqueira hoje completa 100 provas na Champ Car. Estreia dele em 2001, 6 anos e meio competindo nessa categoria e impressionante como o tempo passa. 100 provas para Bruno Junqueira hoje. Aí o que acontecia, o Alex Filho na parte de trás do pelotão. Sozinho ali. Pelo menos conseguiu frear antes de bater a bandeira amarela. Acontece. Vamos ver se Bruno Junqueira vai aproveitar para parar agora ou não. Lembrando, a prova é por tempo. Este ano todas as provas da Fórmula Mundial são por tempo. 1 hora e 45 minutos o limite. E vem aí o Alex Fig. Mário Domingues voltando à categoria, aparecendo na 11ª posição, trazendo patrocinadores. O mesmo com o David Martinez, os dois pilotos mexicanos. Vamos uma pausa e voltaremos. De volta com imagens de Surfers Paradise. Estamos aqui na 13ª volta dessa prova, começo de prova ainda, segunda bandeira amarela do dia. Robert Dubus lidera essa prova, Paul Tracy na segunda posição, em terceiro aparece o Bruno Junqueira. Os 3 primeiros ainda não pararam nos pits. Depois aparece o Sebastian Bourdais na 4ª posição e a partir dele, do 4º colocado, todos eles atrás já fizeram uma primeira parada. Olha a quantidade de torcedores que você via ali, os australianos que estavam fazendo uma festa com o Will Power liderando depois daquele problema nos pits. Terminou perdendo qualquer chance, na minha opinião, de vencer essa prova. Pelo 2º ano consecutivo. Ano passado ele vinha em primeiro, o Sebastian Bourdais tirou ele da prova. Esse ano ele vinha outra vez em primeiro e terminou encontrando o mexicano Martinez nos pits, David Martinez. Mas o erro para mim, Roberto, foi do Will Power ali. Da equipe, da equipe, não. Sem dúvida. Não particularmente dele, mas da equipe. Deram o sinal verde sem ver aqui o piloto Martinez que vinha ali fazendo a sua entrada.
fazendo os ajustes agora do Will Power, aproveitando a bandeira amarela, está lá atrás de qualquer maneira. Okay, we're going green next time, Raj. You're going to get the green flag. Leaders going up Volta to à pista, turn 3 right now, so Will plenty Power. time to catch 'em up. Tentando, aparentemente já ajustado, já reajustado o carro de Will Power depois desta outra parada nos pits. A vantagem de quem está atrás numa bandeira amarela, pode parar. Não atrapalha o piloto. Belíssima imagem aérea de Surfers Paradise. Estão aí os dados de Robert Dumbos. 2 vitórias já. Primeira temporada dele na Champ Car. 26 anos de idade. Pareceu, Roberto, no início que ia dar trabalho no campeonato. Mas, mais uma vez, temos um campeonato com o domínio absoluto do Sebastian Bourdais. Sem dúvida nenhuma, mais um campeonato com o Sebastian Bourdais, quando ele conseguiu se encontrar no carro, no novo carro. Mais uma vez mostrou o domínio, e o companheiro de equipe dele também vem fazendo um bom trabalho, o novato Graham Rahal. Robert Dumbos ganhou a prova em Mont-Tremblant e depois ganhou a prova de San José. Portanto, são as 2 vitórias de Robert Dumbos na categoria. Vamos ter a bandeira verde novamente. Green flag, green flag. Oriel serve atacando ali Sebastian Bourdais. Sebastian Bourdais evita o contato, se mantém ali na 4ª posição. Muitas bandeiras amarelas acontecendo neste início de prova. Possivelmente teremos Sebastian Bourdais mais uma vez se coroando campeão aqui em Surfers Paradise. A Will Power. Que infelicidade do Will Power. A penúltima posição aqui. Dificilmente ele vai ter chance de brigar outra vez pela primeira colocação. Lembrando que os 3 primeiros terão que parar. Não pararam na primeira vez. E o Paul Tracy sempre fazendo essas táticas e várias vezes dando certo a tática do Paul Tracy. Robert Dumbos já abrindo um pouco em relação ao Paul Tracy. Bruno Junqueira está grudado ali no Paul Tracy. E o Sebastian Bourdais logo atrás do Bruno. Você vê ali, 2º, 3º e 4º colocados. A importância, Roberto, também da entrada dos 2 mexicanos, o Mário Domingues e o Davi Martínez, é que a última prova, mais uma vez, vai ser na cidade do México. E a Champ Car quer atrair o público mexicano. A prova será na capital mexicana no 2º fim de semana de novembro. E a Champ Car dando bastante importância, portanto, sem entrar no mérito de terem valor ou não Mário Domingues ou David Martínez, é também importante para a categoria, para atrair o público mexicano. Sem dúvida nenhuma, é uma boa medida aqui, apesar que o Mário Domingues trouxe o patrocínio, encontrou patrocínio para essa prova e certamente já
com patrocínio garantido para a prova do México. Então, Os dois já garantidos para a prova do México. Então é importante. Davi Martínez e Mário Domingues. Certamente a Champ Car também ajudou a facilitar esse retorno do Martínez e a vinda aliás, a vinda do Martínez e a volta do Domingues. Mas é importante, como você falou, principalmente pelo público. A Champ Car que tem essa basicamente marca registrada de levar muito público para as provas, como está acontecendo aqui em Surfers Paradise, e certamente vai acontecer isso no México também. Mário Domingues é um piloto da capital mexicana, DF, como eles chamam. O Davi Martínez é de Monterrey, da cidade de Monterrey, no México. Não confundir com Monterrey, na Califórnia. Agora, Roberto, eu mencionei que eu estive na exibição de Fórmula 1 da Renault domingo passado na cidade do México, e o Mário Domingues, ele foi contratado pelo governo da cidade do México para representar o governo durante a prova. O governo da cidade do México foi um dos patrocinadores da prova, da exibição da Renault, e o Mário Domingues fazendo a campanha de segurança no trânsito. Agora, o que eu fiquei impressionado é a quantidade, o público sempre atrás do piloto, onde quer que ele ia, o público seguindo atrás, pedindo autógrafos. Ele sentou naquelas tradicionais sessões de autógrafos, sentou ali na mesinha, fez-se uma fila enorme de fãs que foram atrás do Mário Domingues pedindo autógrafo, tirando fotos, etc. E sempre tranquilo o Mário Domingues ali, atendendo o público, extremamente simpático o piloto Mário Domingues, tranquilo. Estamos pegando aqui a carona do Justin Wilson, que se comenta pode estar indo fazer parte da equipe de Neyman Reis, substituindo o Sebastian Bourdais. Enquanto isso, o Will Power está aqui conseguindo ultrapassar em cima do Davi Martínez. Enquanto isso, o Robert Dubros continua na primeira posição. E vamos esperar que essa tática dê certo. Vamos esperar aqui uma bandeira amarela ali, perto da volta, talvez 24, mais ou menos, 22. Já é uma grande vantagem, já seria uma bandeira amarela que garantiria essa posição real para o Bruno Junqueira, porque todos iriam entrar nos pits outra vez e o Bruno Junqueira ia se igualar com o resto do pelotão em matéria de combustível. O Roberto Figueiredo, Roberto Massa, voltando a escrever. Valeu, Roberto. Ele diz que, observando que no Brasil tiveram anúncios de transmissão do Speed para a América Latina das etapas finais da GP2, com exceção do Brasil, devido a contratos com outras emissoras. É verdade, Roberto, o contrato da GP2 é transmitido por essas, pela TV Globo, pela Sport TV, enfim. E aí, Will Power e Catherine Led. Depois voltamos. Catherine Led, Will Power e uma bandeira amarela. O Will Power realmente não foi o dia dele hoje. Mais uma vez, nada dando certo para ele na Austrália. E olha, a Catherine Led escolheu a pessoa errada para bater aqui. A gente sempre espera aqui um deslize da Catherine Led, mas dessa vez deslizou com a pessoa. Como é que é o e-mail que mandaram na prova da Busch Series, Roberto? Dá no Busch? Mas dessa vez a Catherine Led escolheu a pessoa errada, porque vai, lógico, o herói local aqui com o contato. Vamos acontecer. Olha, forçou, Roberto. Forçou o Will Power ali. A culpa foi da LED. Não, que foi culpa da LED? E olha, eu vou dizer, eu falei dar no Busch de brincadeira, Roberto, porque eu acho a Catherine Led bastante interessante. Não vou entrar em mais detalhes, mas ela é bastante interessante. Agora, forçou ali o Power, Roberto. A Catherine Led ela foi vítima dessa aqui. Forçou, veio com tudo ali, faltou paciência ao Will Power. Um erro dele, acho que é aquela coisa, um piloto como o Will Power, o pole position, estava bem. Acho que às vezes o piloto tem que ter muita cabeça fria, para que um erro não leve ao outro, porque o piloto é rápido, ele tem um problema, vai lá para trás. Se ele perde a cabeça, ele
tende a cometer mais erros, ele fica mais tenso, fica mais nervoso e erra, e tende a errar. Para mim foi exatamente o que aconteceu com o Will Power, o que mostra falta de maturidade. O piloto tem que ser maduro o suficiente para saber que pouco a pouco vai trabalhando. Não vai chegar em primeiro, mas pode ganhar posições. Resultado, fora da prova. E, Roberto, voltando ao assunto que você falou, a Fox Sports é proprietária dos direitos oficiais da Fórmula 1, não da GP2. A Fox Sports para a América Latina não transmite a GP2. O Speed transmitiu a GP2, não é nada certo ano que vem. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, não há nenhum contrato, nenhuma intenção firmada. Agora, o que eu sei, e digo infelizmente, porque nós gostaríamos de estar transmitindo a Fórmula 1 aqui, dificilmente no próximo ano, 2, quem sabe mais, não vou dizer, sempre é bom ter uma esperança, o Speed vai estar transmitindo a Fórmula 1, que a Globo tem os direitos e dificilmente a Globo vai abrir mão desses direitos, e se eu fosse a Globo, é exatamente o que eu faria. Eu não abriria mão desses direitos. Você acompanha aqui uma carona com o Will Power e terminou abandonando já a prova. Ali você vê a curva número 2. E aí você é uma parte rápida da pista. Uma curva para o lado esquerdo, muita redução ali, você vê em velocidade máxima, mais uma curva basicamente de 90 graus. E aí outra vez uma parte rápida da pista. Quando você vai nos S's ao longo da praia, é uma área de freada bastante forte, indo em direção a chicane, são curvas bastante rápidas. É preciso muita coragem para ir rápido ali. Braking for a tight second gear corner, which is another one that is pretty hairy, and then we're heading back towards the last hairpin, which is turn 11 e aí, and 12, indo em direção às curvas número 11 e 12, diminuir a velocidade e depois voltar a acelerar para a linha de largada e chegada. Roberto pergunta também sobre a condição atual do Cristiano da Mata, se ele está em condições de correr, se irá retornar a Champ Car. Sinceramente eu não sei, Roberto, eu sei que ele esteve na pista, eu não tive a oportunidade de ver, mas eu soube que o Cristiano da Mata, ou me falaram pelo menos, não vi, não posso jurar, esteve na prova da Champ Car em Long Beach, não sei se compareceu a outras provas. Quem mencionou, inclusive, Roberto, creio que foi o Rafa Matos. O Rafa Matos falou com ele, que está muito bem, e o Orel Serva também, que aliás foi a Long Beach junto com o Cristiano da Mata e terminou recebendo um convite de recomeçar a correr, e até agora está correndo, mas o Orel Serva disse que o Cristiano da Mata não apenas estava bem, mas estava fazendo política para encontrar equipes outra vez para correr nesse ano de 2008. Então quem sabe o Cristiano da Mata vai conseguir uma vaga de volta na Champ Car, pelo menos isso foi no começo do ano, em Long Beach. No começo da temporada, o Cristiano da Mata não apenas estava bem, mas estava fazendo campanha para conseguir uma equipe e voltar para a categoria. E para terminar, ele volta a falar do Cristiano da Mata e o problema, quando começaram os problemas do Will Power, o toque com Davi Martinez foi o começo do fim para o piloto do time Austrália, e aí o contato final com a Catherine Legge. Mas, Roberto, para terminar, ele fala alguns detalhes da carreira do Bourdais, explica e informa, realmente é verdade, que o Bourdais, segundo o site oficial do Bourdais, ele não foi para a Renault quando se tornou campeão da Fórmula 3000, pois o Flávio Briatore queria uma participação de 30% sobre os seus lucros pessoais. E que o Fernando Alonso acabou pegando a posição. What
Nextel Cup exclusivo Speed. Sebastian Bourdais é o líder da prova. Os 3 primeiros pararam como tinham que parar. Aurel Sérvia na segunda posição, Justin Wilson e Simon Pagenaud na quarta posição. Agora essa tática pode estar ajudando o Bruno Junqueira, o seu Durbos e o Paul Tracy. Enquanto você vê aqui outros dados sobre essa prova. E o mais importante para mim é que não houve um mesmo vencedor em 16 provas aqui em Surfers Paradise. Faltando 1 hora para o final, Bruno Junqueira, Paul Tracy e Robert Dummels entraram nos pits agora, ou seja, a princípio eles podem ir outros 40 minutos sem entrar nos pits. A estratégia no fim pode dar certo. E quem sabe o Junqueira consiga uma vitória hoje. A relargada acontece, volta número 22. Faltando 1 hora, estamos quase na metade. 1 hora e 45 de prova. Olha o Alex Tagliani ultrapassando o Graham Rahal. Grande ultrapassagem de Alex Tagliani. Está aprendendo ainda o Graham Rahal, está aprendendo. É o ano de novato dele. O Alex Tagliani aproveitando toda a experiência que tem na Champ Car, conseguindo aquela ultrapassagem. Vamos ver a repetição. A imagem é do Graham Rahal. Abriu demais o Graham. Graham Rahal largou da 9ª posição. Sebastian Bourdais largou na 2ª fila. Fez o 4º melhor tempo. Mas já é o líder. Ashton, your target is 40. 40 going fast. We know you can do it. Come on in. Sebastian Bourdais, que ano que vem vai para a Fórmula 1, portanto, finalmente chegando na categoria máxima do automobilismo. E olha como ele já abre em relação ao segundo. Graham Rahal tenta ali alcançar o Alex Tagliani. Interessante, Roberto. Olha o Sérvia na PKV Racing, ocupando a 2ª posição. David Martinez agora no Forsyth, o 7º. Mostrando um bom trabalho, pelo menos até agora, o Aurel Sérvia. Olha, o Aurel Sérvia, para mim, um dos grandes pilotos dessa categoria. Não teve nunca uma equipe forte, nunca teve a segurança, principalmente, de trabalho durante uma temporada completa. Mas o espanhol, sem dúvida nenhuma, é um grande piloto, um grande talento. E tendo a chance de correr uma equipe forte, podia ser um dos pilotos nesse ano, quem sabe, que já que é o último ano de Sebastian Bourdais, podia ser um dos pilotos que desse uma competição real para o francês. Outra pergunta sobre qual será a atuação do Graham Rahal ano que vem.
em ele continuando aqui na Champ Car. Vai, diria, herdar a posição do Sebastian Bourdais depois de um ano de experiência. Esse foi o ano de novato dele. Agora não esconde de ninguém. O objetivo do Graham Rahal também é ir para a Fórmula 1. É isso que ele queria. Acabou na Champ Car meio que por acaso. Mas é um piloto jovem. Pode passar 2, 3, 4 anos na Champ Car e ainda tem como depois ir para a Fórmula 1. Justin Wilson, se comenta, pode ir para Newman Haas. A gente volta a chamar a atenção sobre o Rafa Matos, que venceu a Fórmula Atlantic, garantindo um patrocínio certo para a Champ Car, portanto vai estar na Champ Car outro ano. Também não se sabe ainda qual equipe hoje, mas é outro piloto que vai estar em 2008 na Champ Car. Olha, o Sérvio é o segundo colocado. Nelson Felipe, você acompanha o carro dele. Apelidado ano passado pelo Roberto Figueiredo de O Bruxa. Já não é mais. Roberto voltou com outro visual esse ano. Exatamente, tá o cabelo penteado de outro piloto. Olha ele tirando o Graham Rahal agora da pista. Tirando o Graham Rahal da pista, Nelson Felipe. Perde várias posições o filho de Bob Rahal. Clear now. Vamos ver se temos a repetição do que aconteceu com o Graham Rahal. Está com problemas na roda. Não deu para ver naquele ângulo o que aconteceu. Vamos ver aqui de outro ângulo. Tentou, parece que tirar o pé do acelerador, o Nelson Felipe, faltou, não deu tempo. Ele se meteu ali numa parte errada e não conseguiu evitar o erro, o Nelson Felipe, na minha opinião. Acho que foi um erro, não sei se ele conseguiu evitar ou não, mas... Não conseguiu evitar, eu falei não conseguiu evitar. Eu acho que ele se arrependeu na metade do caminho, pelo que foi claro que ele diminuiu ou pisou no freio ali, mas não foi suficiente para para evitar o contato. Nelson Felipe, lembramos, venceu aqui ano passado e não competiu mais. Participou da última prova do México. Depois, essa é a primeira vez que está subindo esse carro novo da Champ Car. Sebastian Bourdais, você vê na diferença ali o visual para Oriol Sérvia, 2 segundos e meio aproximadamente. Jesse Wilson na terceira posição. E é isso aí, Simon Pagenaud aparece lá atrás, 5 segundos atrás do terceiro lugar. Esse duelo aqui tá bom, o duelo para a segunda posição. Oriol Sérvia e Justin Wilson. Justin Wilson é o segundo do campeonato. Oriol Sérvia é o sexto. E olha o Graham Rahal. Graham Rahal teve problemas nos treinamentos, rodou nos treinos. Tudmei volta. Vamos ver se ele não comete os mesmos erros que o Will Power. E olha o Oriol Sérvia aí, aquele primeiro que ultrapassou o Graham Rahal foi o Sebastian Bourdais, agora passa o Justin Wilson. Volta número 27. Olha o Oriol Sérvia. Vem com tudo, vem louco o Oriol Sérvia.
2,4 segundos. Quer chegar em Sebastian Bourdais, quer se defender de Justin Wilson. Olha o Justin Wilson quando passou o Graham Rahal. Foi impressão minha ou o Graham, companheiro de equipe do Sebastian Bourdais, segurou ali o Léo Sérvio? Dá uma olhada. Não. Foi certo ali, Alberto. Deixou ele passar, o Léo Sérvio veio por dentro. Lá vem a teoria da conspiração. Não, teoria do companheiro de equipe, não tem a conspiração. Não quer perder voltas, não quer, já perdeu, bom, já perdeu para o Sebastian Bourdais. Já havia perdido para o Bourdais. Esses são o número de provas desde a última vitória conseguida por cada equipe. Basicamente está dizendo que Newman Haas venceu a última prova. A equipe Menard faz 3 provas que não vence. A equipe Austrália 5 provas. Forsyth, a PHV, Rookie Sport 45 provas que não vence. Na verdade a Newman Haas não ganhou a última prova, foi a Rookie Sport. É por isso que não faz nenhuma prova, então venceu a última vez. Não, está uma prova sem ganhar a Newman Haas. Exatamente. Perder. Sebastian Bourdais ganhou em Road America, ganhou na Bélgica, ganhou em Edmonton, ganhou em Portland, ganhou em Houston e ganhou em Long Beach. Portanto, 6 vitórias até agora este ano para o Sebastian Bourdais. Paul Tracy ocupando a 7ª posição. Nelson Felipe fazendo uma boa prova até agora. Largou na 13ª posição. O Nelson Felipe ocupa atualmente a 6ª posição. E vem a notícia que Mário Domingues deve receber uma bandeira preta. Por problemas, uma peça do seu carro está solta. Paul Tracy, 15 anos já competindo aqui em Surfers Paradise. Começou em 93, uma pole position. Apenas uma vitória em 1995, 13 vezes entre os 5 primeiros e 4 vezes entre os 4 primeiros. Essa câmera aí, belíssima câmera do Nelson Felipe dentro do capacete dele. Impressionante, né? E 46 minutos faltando para o final da prova. Já passamos da metade, portanto. A pressão dá para ver aqui dentro do carro sofrida pelo piloto.
Pitch this lap. Nelson Felipe entrando nos pits. Parada já programada para Nelson Felipe. Você vê aí o carro dele. Parada bastante rápida do francês. 3 franceses competindo na prova. Nelson Felipe, Simon Pagenaud e o líder aí, Sébastien Bourdais. A caminho do seu 4º título consecutivo na categoria. Your box. In the box as you leave. No changes. Você vê Sébastien Bourdais fazendo a sua parada. Apenas a troca de pneus de abastecimento, nenhum tipo de ajuste no carro de Bourdais, de volta na pista. Olha, o Justin Wilson também foi uma boa parada para ele. Oriol Servia permaneceu na pista. E olha o Paul Tracy passando ali, o Paul Tracy à frente do Justin Wilson. Estratégia diferente de parada nos pits do Paul Tracy. Prova mais rápida da prova para Oriol Servia. 1:31 segundos, 412 milésimos. Estamos com problemas aqui com as imagens. Está aí Oriol Servia. Vamos ver se ele volta à frente ou atrás do Sébastien Bourdais, bastante importante. Essa volta é abastecimento, volta Oriol Servia. E boa parada nos pits também para Oriol Servia, aqui o Simon Pagenaud parando. E volta Oriol Servia logo atrás do Sébastien Bourdais. Não deu para recuperar, olha ali o Paul Tracy. Consegue voltar à frente do Paul Tracy, Oriol Servia. Paul Tracy está numa parada diferente. Atrás você vê o Justin Wilson, segundo colocado no campeonato. Pressão total de Justin Wilson em cima do Paul Tracy.
Seu carro Justin Wilson na terceira posição, agora atrás de Sebastian Bourdais e Aurel Sérvia. Na realidade, Roberto, aquele carro, eu estava ouvindo aqui a informação que era o David Martinez. Quer dizer, o carro número 7, carro do Paul Tracy, é o carro número 3. Estava ouvindo a informação aqui do apresentador americano. Estava seguindo erro total. Foi na onda. Era o Paul David Tracy liderando. Martinez. Pelo menos no ticker ali, o Paul Tracy na primeira posição, o Bourdais segundo e o Selver terceiro. Aí agora sim o Paul Tracy. Vem o Paul Tracy e depois o Sebastian Bourdais. Sebastian Bourdais vem chegando e Paul Tracy. A informação aqui da equipe Forsyth para Paul Tracy dizendo que você tem que fazer o que tiver que fazer para manter o Sebastian Bourdais atrás. Então vai ser no começo o trabalho de traçado aqui por Paul Tracy. Olha o carro de Carolyn Ledge. Portanto, fora da prova, Catherine Ledge. ...40 minutos para o final. Paul Tracy é o líder na Austrália. Tentando sua segunda vitória aqui nesse circuito, Paul Tracy. Teve problemas logo no início da prova. Paul Tracy havia largado na terceira posição, portanto com um carro muito rápido durante todo o fim de semana. Se não fosse aquele erro na largada, poderia estar andando na frente. Uma tática diferente, vai ter que parar antes do Sebastian Bourdais. Daqui a pouquinho acaba o combustível de Paul Tracy. Talvez aguente aí mais uns 10, 12 minutos. No mínimo 8 minutos ele precisa ficar ainda na pista. Olha! Aurel Sérvia! Girando. Ele e o Justin Wilson estavam batalhando pela terceira posição. Problemas na suspensão de Aurel Sérvia. Algo está quebrado. Tire has air, Oriole. Tire has air. Be careful. Yeah, the wheel's moving around. You got something loose back there, so be careful. Use the chicane straight. Uau! Passou direto ali, mas foi ordem dos pits. Alguma suspensão, principalmente na parte de trás. Você vê com o pneu traseiro está girando ali, esquisito. Está completamente torcido o pneu traseiro do lado esquerdo. Jimmy Vasser, um dos donos da PKV. You got a car coming up behind you here.
Decepção nos boxes da PKV, fazia uma boa prova. Olha o Sérvia, um terceiro lugar. Bruno Junqueira já aparecendo em quinto, mas também tem que parar, assim como o Paul Tracy. Bruno Junqueira também tentando segurar até 30 minutos, faltando menos de 30 minutos de prova para tentar reabastecer apenas uma última vez. Looks like a toe leg. Olha o Justin Wilson chegando perto do Sebastian Bourdais. Olha o Justin Wilson, vem com tudo. Paul Tracy segurando o pelotão, claramente. Paul Tracy agora vai ter que se virar ali para deixar o Paul Tracy para trás. Olha o Justin Wilson. Olha, pegou um atalho ali. O Sebastian Bourdais teve que tirar o pé do acelerador para não ser penalizado. Stick with him. I think he's light on fuel. If you can stick with him, we're still all right. Que passagem do Justin Wilson, bem forte. E não vai perdoar o Paul Tracy. Sebastian Bourdais já com o campeonato garantido neste ponto. Precisa chegar entre os 14 primeiros. Momento da ultrapassagem. O Sebastian Bourdais não discutiu. Tirou o pé do acelerador. Não respeitou a chicane. Mas deixou o Justin Wilson passar. Portanto, sem problemas. Preferiu tirar o pé do acelerador, deixar o Justin Wilson passar. Ele ia ser penalizado de qualquer jeito. Não tinha porquê ele brigar por posição, e também se tentasse fazer ali o S, iria possivelmente ter o contato com o Justin Wilson. Pensou melhor o Sebastian Bourdais e tirou o pé do acelerador. Roberto, mais uma vez o e-mail do Massa, Roberto Massa, dizendo que leu que a RU Sports está fechando as portas e deixando o Justin Wilson desempregado no final do ano, e que o Alex Tagliani tem contrato para correr na NASCAR no próximo ano. A história que a gente sabe também que a RU Sports está fechando as portas agora do Alex Tagliani. Confesso que não sabia, só quando essa semana que eu estive por fora. Eu acho difícil, eu não escutei nada, Roberto, pode ser Massa, pode ser até possível, mas o Orel Sérvia batendo no muro ali já depois de acontecido de novo, mas o Roberto Massa, eu acho difícil o Alex Tagliani. Pode ser até que tenha alguma conversa e ele esteja indo, mas olha, já tem uma invasão em massa de pilotos de monopostos. Olha, já está indo o Jacques Villeneuve, já quem mais está indo? O Dario Franchitti. O Speedy Clark está indo o Scott Speed está indo o Sam Horner Jr., está indo, puxa, a lista é grande de pilotos. Pode ser até que se junte mais uma, não sei nem se vai ter equipe boa para ele. Se segurando.
Patrick Carpentier também está indo. É, o Patrick Carpentier, exatamente, Roberto. De novo acontecendo aí o problema do Will Power, batendo no David Martinez. Mais uma vez repetindo o momento crucial, lembrando a prova na Austrália e depois a pancada na Catherine Legg. E foi-se o vinho australiano. Justin Wilson é o líder da prova já. Sebastian Bourdais é o segundo colocado. A parada, o Paul Tracy teve que parar. Bruno Junqueira ainda não parou. O Paul Tracy já parou. Agora aí está o Bruno. E deve ter combustível para chegar até o final. Robert Dumas, volta à frente, Robert Dumas, Bruno Junqueira. O bom trabalho nos pits de Bruno. E essa é a última parada certamente para Bruno Junqueira e para Robert Dumas. Agora a questão de ver o quanto perto ele vai conseguir chegar dos líderes, que eventualmente vão ter que parar também para o reabastecer. 29 minutos para o final. O Bruno Junqueira já não precisa mais parar nos pits. O Robert Dumas não precisa mais parar nos pits. Acredito que todos os outros que estão na frente precisam. A questão de saber qual é a diferença por tempo entre o Bruno Junqueira e os líderes. Esse é o Simon Pagenaud. Atrás dele o Paul Tracy. Justin Wilson ainda fazendo uma excelente prova, briga pela terceira posição ali do Pagenaud e do Paul Tracy. Bruno Junqueira, depois da parada, aparece na 7ª posição, atrás de Nelson Felipe. Mas Nelson Felipe acho que vai ter que parar. O Alex Tagliani, creio que também à frente dele. Olha, se bobear, Alberto, Bruno fica aí entre os 5 primeiros. Sem dúvida, é o que eu estou falando. Tem apenas questão de saber a diferença entre ele e os primeiros pilotos que estão na frente dele. Todos eles vão ter que parar. Justin Wilson, líder, Sebastian Bourdais em segundo. Faremos uma pausa e voltaremos. Aí a parada de Graham Rahal, voltando à pista. Justin Wilson também fazendo sua parada, 25 minutos e meio faltando para o final da prova. Última parada. CDW Rousport. Justin Wilson, quando entrou como líder.
Pedimos desculpas pelos problemas técnicos. Você vê aí os pontos antes de começar a prova de hoje. A grande vantagem acumulada por Sebastian Bourdais. Depois Jesse Wilson, Robert Dumbos, Will Power, tudo podendo acontecer entre eles. Mas pelo resultado até agora, Jesse Wilson deve abrir em relação ao Robert Dumbos e ao Will Power. Will Power já de fora da prova. Bruno Junqueira aparece em sexto. Alguns pilotos à frente de Bruno ainda vão ter que parar. Nelson Felipe já parou, estava à frente de Bruno, parou também. Está aí o Alex Tagliani. Mais uma posição que deve ser ganha pelo Bruno Junqueira. Notei que ele já aparecia na quarta posição, o Bruno Junqueira. Quem sabe mais uma vez um pódio para o brasileiro, depois um desastre na largada. Está aí o Mário Domingues. Sebastian Bourdais atrás do Mário Domingues. O retardatário aqui, o Mário Domingues. Olha o Mário Domingues. Pegou uma talha da grama, o Mário Domingues. Precisa parar aí nos pits, está tentando aumentar o máximo a velocidade. A vantagem dele já é de 33 segundos em relação ao Justin Wilson. Aí o Bruno está indo aí para uma quarta posição. Quem sabe acontece alguma coisa, Roberto. Paul Tracy termina o combustível no final. Bruno termina em terceiro. Muito importante o que vai acontecer na parada do Sebastian Bourdais, tentando aumentar a diferença para o Oriol Servia. Agora, acho que pode ser fatal para Bourdais se acontecer uma bandeira amarela, porque ele vai ter que parar eventualmente e toda essa diferença que ele abriu em relação ao Oriol Servia vai para o espaço. Concordo, vai ter que começar atrás do pelotão o Sebastian Bourdais, porque ele não apenas olha o Justin Wilson, ele vai estar atrás de Bruno Junqueira, atrás de todos que pararam já. Se tivermos uma bandeira amarela, pode ser um desastre para o Bourdais. É, porque eu acho que todo mundo parou. O único piloto que ainda não parou a última vez é o Sebastian Bourdais. Olha o Bourdais ali. Quer terminar, quer conseguir o título aqui com uma vitória. Ainda temos a prova da Cidade do México. Vem com tudo, Bourdais.
repetição do erro do Sebastian Bourdais. Pegou o mesmo traçado do Mário Domingues da volta anterior. Contágio. Ready, Seb. Clear in and clear out. E você vê aí a diferença entre o Sebastian Bourdais. Essa parada é fundamental. 34 segundos. A diferença com que Sebastian Bourdais entrou nos pits. Mais uma parada perfeita para Newman Haas. Só precisava do splash and go, vamos ver. Vem Justin Wilson. Sebastian Bourdais vai voltar à frente de Justin Wilson. Incrível a boa tática do Sebastian Bourdais. Roberto Massa não fica zangado aí não, mas independente do valor do Bourdais, incrível como a tática dele, isso a gente tem que aplaudir. É perfeita, sempre fazendo o melhor. Dificilmente erra na tática o Sebastian Bourdais. Olha a diferença que ele abriu em relação ao Justin Wilson. Justin Wilson estava na frente do Sebastian Bourdais, parou, o Bourdais ficou e olha só como abriu. Bruno Jonqueira no quarto lugar, razoavelmente confortável, faltando 18 minutos para o fim da prova. Mário Domingues faz a sua parada. Graham Rahal ali atrás de Sebastian Bourdais, mas está uma volta atrás. Vamos uma pausa, voltaremos. Speed apresenta Velocidade Sul, sinal verde para o automobilismo latino-americano. Saiba tudo o que acontece nas pistas. Entrevistas com os pilotos e novidades das categorias mais importantes. Turismo Carreteira, Top Race V6 e Top Race Júnior, TC 2000 e Turismo Nacional, Turismo 4000 e TC Mouras. Velocidade Sul. Quintas, somente no Speed. NASCAR tem 3 categorias principais. David Martinez, Neil Gianni fazendo paradas rápidas, splash and go, faltando menos de 12 minutos para o final da prova. Estamos chegando no final da penúltima prova da temporada de 2007 da Champ Car.
Sebastian Bourdais tranquilo na liderança. Justin Wilson, segundo colocado. Lá atrás depois, Paul Tracy e Bruno Junqueira. Robert Dumbos, você vê aí, vem na quinta posição. É o piloto que está atrás de Junqueira, mas a diferença é confortável. Faltando menos de 11 minutos. Robert Dumbos vindo um pouco mais lento, a diferença aumentando do Bruno Junqueira para ele, já é de 10 segundos. Está aí o líder, Sebastian Bourdais. Atrás da sua 7ª vitória da temporada, Sebastian Bourdais. Sete vitórias em 13 provas, nada mal para Sebastian Bourdais se conseguir esta vitória aqui, mantendo um incrível percentual de vitórias em sua carreira na Champ Car. Massa manda mais um e-mail. Essa temos que admitir, o Bourdais aprendeu a tática com o Schumacher. Olha, eu acho que a equipe é boa mesmo do Roberto Figueiredo aí aqui do lado. Sebastian Bourdais é boa comparação. O Sebastian Bourdais é o Schumacher da Champ Car. Agora, não, acho que a equipe é boa. Como a gente sempre fala, Chip Ganassi, por exemplo, é uma equipe que é boa de tática. Várias provas a gente vê, principalmente na Rolex, também na ERL, e aqui na Champ Car, a Newman Haas realmente é a mestre em termos de tática. Newman Haas Lanningham. Newman Haas Lanningham com problemas, um terço dessa equipe. O Haas de Newman Haas com problemas de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, pode passar inclusive 3 anos, próximos 3 anos na prisão, problemas sérios de imposto de renda. E aí você vê os campeões da Champ Car, AJ Foyt, Mario Andretti, e o Sebastian Bourdais vai se colocar ao lado do Mario Andretti. Agora, voltando à questão do valor, Roberto, do que o Roberto Massa fala, é o seguinte, é a concorrência do Sebastian Bourdais. Daí de novo, não é questão do Sebastian Bourdais é bom ou ruim. Na época do Mario Andretti, na época do DJ Foyt, a concorrência era muito maior. A quantidade de pilotos, de equipes de primeiro nível é muito superior ao que vemos agora. Então eu acho que isso há uma grande diferença. O Sebastian Bourdais não tem concorrência na Champ Car. Essa é a realidade. E o Paul Tracy, por melhor que seja, por mais agressivo que seja, já é, entre aspas, velho, como gosta de dizer sempre aqui do meu lado, Roberto Figueiredo, em relação a pilotos da NASCAR. E não, o Sebastian Bourdais é muito mais jovem, sem dúvida, tem muito mais energia e está numa idade que é mais apropriada a bons resultados do que o Paul Tracy. Foi-se o tempo do Paul Tracy. Essa é a grande verdade. Nunca teve ninguém para disputar. O Sebastian Bourdais nunca teve ninguém, nenhum rival, digamos assim, durante o tempo que ele esteve
na Champ Car. Dizer que o Bruno Junqueira não está, como o Sérgio já falou, não está no mesmo nível. Concordo, ninguém discorda disso. O Bruno Junqueira nunca foi um piloto para disputar título com o Sebastian Bourdais, mas também não teve ninguém mais, nem perto. O mais próximo foi o Paul Tracy, que, como o Sérgio já falou, uma época onde ele já está mais preocupado em tentar uma vaga na NASCAR do que continuar aqui na Champ Car. Olha o Bruno Junqueira chegando no Paul Tracy. O bom trabalho de Bruno. E eu tô falando, Roberto, o Paul Tracy parou acho que 2, talvez 3 voltas antes do Bruno Junqueira. O Bruno Junqueira tem combustível, já não sei o mesmo do Paul Tracy. Faltando 5 minutos e meio. Se o Paul Tracy tiver combustível, vai ter que poupar o combustível. Ou seja, o Bruno Junqueira pode pisar fundo e tentar alugar o pódio. Mais um pódio podemos estar vendo para Bruno Junqueira. Incrível o trabalho que ele está fazendo no carro da Dale Coyne. E depois daquele desastre no começo, que ele ficou para a última posição, o carro dele simplesmente parou no grid de largada. Tracy tentando conseguir a sua 100ª prova entre os 5 primeiros na Champ Car. Já tem a participação de mais de 200 provas na categoria. 4 voltas, vem o anúncio. Devemos ter até o final da prova. Bruno Junqueira chegando forte em Paul Tracy. Atenção. Atenção, poderemos ter o brasileiro no pódio. Está aí Nelson Felipe, que tenta chegar em Robert Dumbos. Simon Pagenaud também ali. Tá bom esse duelo. Robert Dumbos, Nelson Felipe e Simon Pagenaud. É o duelo pela 5ª posição. Olha o Nelson Felipe com tudo. O problema é que às vezes aquilo ali acaba perdendo tempo o piloto. Alex Tagliani vem em seguida. Alex Tagliani, o 8º. E meio para o final. Vamos ver a imagem. Vamos esperar a imagem de Bruno Junqueira e Paul Tracy. Bruno Junqueira largou da 7ª posição. Olha, pegando junto, chegando junto o Bruno Junqueira. Na última volta ele vai ter que acelerar mais. O Paul Tracy deve estar com problemas, pelo menos fazendo os cálculos de combustível. Essa preocupação não tem o Bruno Junqueira. E vem a notícia, Paul Tracy dos pits. Se você quer terminar a prova, você tem que parar na próxima volta. Devastadora a notícia para Paul Tracy.
Se estou triste, não estou triste. Bruno Junqueira deve conseguir o terceiro lugar. E Paul Tracy diz que vai tentar esticar o combustível, vai para o tudo ou nada. Keep saving. Então cuidado, Bruno, cuidado, não vai tentar agora uma loucura, que o Paul Tracy já disse que não tem nada a perder, vai para o tudo ou nada. Save as much as you can. Mandando o Paul Tracy economizar o máximo que puder. Você vê aí o Power to Pass, 35 segundos para o Bruno Junqueira, 49, porém para o Paul Tracy. Última volta. Sebastian Bourdais vai conseguir sua 7ª vitória da temporada. Justin Wilson praticamente garantido o segundo lugar. A disputa é para a 3ª posição. Bruno Junqueira atrás de Paul Okay, Tracy. we're gonna stop halfway around. Última volta. Paul Tracy vai para If we're tudo ou gonna stop nada. now, it has to be. We're gonna quit halfway around the next lap. Olha, Aquela avisando, sacudida. o Paul Tracy, se não entrar agora entra o Paul Tracy. Ele ia parar no meio da pista. E Bruno Junqueira vai conseguir mais um pódio para o brasileiro. Deve ganhar posições no campeonato Bruno Junqueira. E o carro parou ali do Paul Tracy. E o Bruno Junqueira conseguindo o pódio. Certamente vai ultrapassar o Simon Pagenaud, que está à frente dele. Sebastian Bourdais recebe a bandeira quadriculada. É o novo campeão, tetracampeão, Sebastian Bourdais. You guys worked a whole weekend, a whole year for this. Fourth camp, congratulations. Primeiro piloto a conseguir 2 vitórias aqui em Surfers Paradise, Sebastian Bourdais. Uma excelente despedida dele desse circuito, garantindo o título, o 4º consecutivo. Bourdais takes the lead. Checkered flag is in the air. The kid is quite a phenomenon, and he's got a great crew, too. Congratulations, Sebastian. Bourdais. It's a great win. It's a great win. It's a great team effort. Só aí momentos da carreira de Sebastian Bourdais. A festa ainda permanece ali no box da Neyman Haas. Hoje vai ter festa pesada aqui na Austrália. Acompanha aqui 4 vitórias, títulos consecutivos para o Sebastian Bourdais. E olha, com esse resultado, o Bruno Junqueira ganhou 2 posições na tabela, estava em 9º. Ele passou o 8º colocado Simon Pagenaud, passou o 6º colocado Oriol Servia e está agora empatado com o Neil Jani. Portanto, grande resultado para o Bruno Junqueira. Ele chegou perto do Graham Rahal. Tanto empatado na 6ª, de 9º, passou a estar empatado na 6ª posição o Bruno Junqueira. Sebastian Bourdais comemorando a vitória e o tetracampeonato. Mais uma vez ele vai sair de Surfers Paradise como campeão da categoria.
Estão aí os resultados ainda não oficiais. Bruno na terceira posição, Robert Dumbos, Simon Pagenaud, Nelson Felipe acabou ficando atrás do Simon Pagenaud. O Nelson Felipe, Alex Tagliani, o sétimo, e o Gianni Paul Tracy, que teve que parar, terminou na nona posição. David Martinez, o mexicano, ficou na 10ª posição. Faremos uma pausa e voltaremos em seguida aqui no Speed. Estamos de volta com imagens de Surfers Paradise. Aí as posições da 11ª a 17ª. Will Power acabou sendo o grande perdedor desta prova, largou na pole position, parecia ter o carro dominante, acabou cometendo um erro na sua primeira parada nos pits e está aí a quantidade de vitórias ali marcadas no carro de Sebastian Bourdais. Feliz Sebastian Bourdais, conseguiu mais uma vitória, se coroou-se oficialmente o tetracampeão, conseguiu o que ninguém tinha feito também, conseguiu 2 vitórias aqui em Surfers Paradise. Deu certo hoje para o Sebastian Bourdais. E parabéns, Roberto, ao Roberto Massa pela sem dúvida, mais uma vitória de Sebastian Bourdais. Roberto Massa comemora enquanto ainda tem festa para frente. Sérgio Lago, cala a boca. Está aí. Sebastian Bourdais getting the ceremonial para Flávia Mairink também, Roberto, que tem o site superlicença.com.br. Ela que é super fã do Sebastian Bourdais, assim como o Roberto Massa. We've had a chance to talk in the winner's circle a lot this year, but this has got to be the biggest one. Yeah, just, I can't thank this McDonald's crew enough. They put me there once não again, posso agradecer essa equipe o suficiente. Mais uma vez eles me colocaram lá no topo. E essa vitória é realmente muito importante. Mesmo com o acidente da sexta, eu sabia que a classificação ia acontecer no sábado e agradeço aqui a minha equipe mais uma vez. Há um ano ele terminou em 8º aqui, mas se tornou campeão. Desta vez o campeonato vem com uma vitória, sem dúvida, muito mais saborosa. A vitória muito mais saboroso, o campeonato. Você vê aí 62 pontos de diferença. E veja o Bruno Junqueira. Na verdade o Nil-Jani ali aparecendo 2 pontos à frente do Bruno Junqueira. Deve ter feito o cálculo errado. De qualquer maneira, estava em 9º Bruno Junqueira, ganhando 2 posições. E agora bem próximo do Nil-Jani e do Graham Rahal. Dificilmente vai chegar no Will Power. Foi difícil a primeira parte da prova, com as bandeiras amarelas, decidir quando parar. E eu fiz a aposta, não deu certo, mas eu estou bastante satisfeito com o segundo lugar. Ainda não sei o que vai acontecer no futuro, mas enquanto isso, essa temporada continua sendo disputada, eu me preocupo com a prova do México. Eu estava bastante satisfeito e foi um grande resultado. O segundo lugar foi um grande resultado. Portanto, esta foi a prova da Champ Car na Austrália. E meu nome é Sérgio Lago, em nome de Roberto Figueiredo e principalmente em nome do Speed. Agradeço a audiência de vocês. Fiquem sempre ligados aqui no Speed. Amanhã não percam, 3h30 da tarde, ao vivo, a prova da NASCAR Nextel Cup em Martinsville e depois a World Series Bahrein. Muito obrigado, como sempre, é um prazer e até a próxima. Acompanhe o dia a dia.
Audio Jungle.